Shalom, shalom, Shabbat Tov, boa tarde. Estamos iniciando uma nova semana, hoje dia 4 de julho do ano 2021, e pelo calendário judaico nós estamos hoje no dia 24 de Tammuz do ano 5781. Louvamos a Hashem por podermos iniciar mais uma semana na presença do nosso Pai Celestial, o Pai das Misericórdias, e podermos estarmos aí renovando o nosso propósito, de estarmos durante a semana, diariamente, em contato com a Torá, em contato com o Shabat, pois hoje é o primeiro dia do Shabat, o primeiro dia da semana, e nessa contagem diária, semanal, nós vamos mantendo o contato com o Shabat. Primeiro dia do Shabat até o dia sagrado do Shabat, vamos falando, contando diariamente. O primeiro dia do Shabat, o segundo dia do Shabat, e assim sucessivamente. E assim nós vamos tendo conexão com o Shabat diariamente. E nesse sentido, nós vamos fortalecendo a nossa alma divina, vamos cada vez mais estando conectado com Deus, e nesse sentido a nossa alma animal vai cada vez mais sendo transformada, para fazer a vontade de Hashem. Também com o nosso contato diário, através da leitura diária da Parashá semanal, nós vamos tendo o contato com a Torá, com o estudo da Torá, e automaticamente com as 7 leis universais. E nesse aspecto nós vamos mantendo um contato, uma conexão, uma comunhão, com a Torá, e isso nos leva sempre à presença divina. E nesse sentido nós vamos, pela graça bendita de Hashem, vamos trazendo a luz da presença divina para este mundo inferior, o mundo de Asiá. Dessa forma, vamos trazendo a luz da Torá para que realmente as pessoas cada vez mais saiam do engano, sejam desvinculadas do engano, da mentira, do engodo, e assim venham ser libertadas das trevas, da escuridão, da mentira, e se fortalecer cada vez mais na luz e na verdade. E acima de tudo, uma conexão com o único e o verdadeiro Deus, Criador, o soberano do universo. E nesse sentido nós vamos então preparando, ombro a ombro, junto com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, vamos preparando o mundo para ser o lar de Deus. E assim vamos também acelerando, a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. Dentro de todos estes aspectos, nós podemos então deslumbrar realmente os conselhos dos nossos mestres, dos nossos sábios, que cada vez mais nos traz estas verdades, estas realidades, e nós possamos aí então nos prepararmos para aquilo que é real, porque tudo que está no momento é uma questão provisória, É como se fosse vamos assim dizer, fazendo uma comparação, é como uma miragem no deserto, É uma miragem que você vê, mas não é real, Então, o tempo que nós estamos vivendo hoje é nesse sentido. Por que uma miragem, vamos assim dizer, para nós compreendermos essa realidade? Porque nós não podemos esquecer que nós estamos numa realidade do mundo físico e um mundo espiritual. O mundo físico, ele é o que nós estamos vendo, mas na realidade ele não é o que ele é. Ou seja, a princípio, o mundo que nós vemos, enxergamos e acha que nós achamos que entendemos, ele na realidade não é isso. A partir do momento que nós aprendemos que a Torá é a planta, é o projeto divino, então
a verdadeira cidade, o verdadeiro mundo, ele está nesta planta, nesse projeto, que é a Torá. Por isso, quando se fala Olam Rabá, fala o mundo vindouro. Ou seja, na realidade, o que nós estamos fazendo aqui é como se, fazendo uma analogia, é como se nós temos conhecimento da planta, do projeto, e para poder realmente tirar do papel, do projeto, aquilo que ali está, então você precisa começar a fazer as fundações, precisa começar a fazer os alicerces, precisa começar a fazer as primeiras bases, aí vem os primeiros tijolos e assim sucessivamente, até completar a construção do prédio e nos seus finalmente, né? E então, quando o prédio está pronto, aí você diz, eis o prédio, conforme está na planta, né? Aí você entrega, então, o prédio pronto para o responsável daquele empreendimento. E aí você chega para o proprietário, para o dono do empreendimento e diz, eis aí, né, o produto do teu projeto. Então tiramos do papel o teu projeto e agora você, o Senhor, pode contemplar a realização do teu projeto. Eis aí o edifício, né? Então, nessa analogia, para nós entendermos exatamente o que nós estamos fazendo. Então, nós estamos construindo. Ainda não está pronto. O Olam Rabá, o mundo vindouro, ele se concretizará no final dos dias de Mashiach, que é a redenção final. Então, até a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, na realidade, nós estamos aí fazendo as escavações, trazendo os alicerces, os fundamentos, os primeiros tijolos e assim sucessivamente, né? Quando o justo e verdadeiro Mashiach se revelar, então nós estaremos indo para os finalmente desta construção, né, nesta analogia, estaremos indo nos finalmente para a conclusão do edifício, do prédio, né, da construção. E nos dias finais da redenção com o Mashiach, então o projeto, né, ele estará sendo concluído e então será entregue ao dono do projeto, né, aquele que fez a planta, né, e que é o proprietário desta planta e deste projeto. E então Mashiach, ele estará entregando a Deus, o único e o verdadeiro Deus, Salvador, Rei e Senhor absoluto. Então ele estará entregando todo o projeto concluído com a redenção final, né? A redenção das nações, a redenção, né, realmente dos reinos, né? O reino vegetal, o reino mineral, o reino animal e o reino humano. E nessa redenção final, então, estará se concluindo plenamente o principal, a parte principal do projeto de Deus, que é o mundo ser a sua casa, o seu lar, e estar com os seus para sempre. Então, nesse sentido, amados, é que nós estamos caminhando, é que nós estamos aí seguindo em frente, avante, levando a unidade e a unicidade de Hashem e trazendo cada vez mais, né, a Torá e as 7 leis universais, para que, ombro a ombro com os judeus, nós possamos estar aí, né, participando, né, da construção desse grande projeto divino, para que possamos desfrutar dos seus produtos, dos seus resultados, que é exatamente o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Por isso, não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Siga em frente.
Esta é a ordenança de Hashem, ok? Hoje nós estamos a 301 dias do ano 5.781, estamos indo, né, para os finalmente do ano 5.781, temos aí pela frente, né, mais 64 dias para completarmos as meditações que o nosso Rebbe tem para nós. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, no dia de hoje, né, ele está nos falando da seguinte forma, nesta gota de sabedoria, do grupo de 23 ensinamentos, que tem como título A Planta da Criação, ok? Então, o Rebbe fala conosco hoje da seguinte forma: o aluno, ele começa como uma esponja ou como um funil, ou seja, tudo é absorvido de forma indiscriminada, ou tudo entra por um ouvido e sai pelo outro. A primeira tarefa do professor, do mestre, portanto, é orientar o aluno e dizer-lhe: concentre-se nisso. Isso é importante. Não se concentre nisso. Isso é apenas o pano de fundo, ou seja, não concentre-se nesta questão, porque isso não é importante, isso não é fundamental. Então, nessa gota de sabedoria, o Rebbe diz para nós o seguinte: quando o aluno ele entra na escola, ele é como uma esponja ou como um funil, ele absorve tudo, né? Ele recepciona tudo de forma indiscriminada, né? Então, isso acaba trazendo confusões. Então, a primeira tarefa do professor, do mestre, é realmente os alunos estando na sua devida posição, e então o professor, ele orienta o aluno, ele orienta os alunos, dizendo: prestem atenção, concentrem-se nisso. Isso aqui que vocês vão ver, que vocês vão ouvir, é importante. Não se concentre no barulho lá fora, não é importante. Deixe lá fora, né, as coisas da sua casa, né, deixe lá fora o barulho, preste atenção aqui na lousa, preste atenção aqui no que eu estou dizendo a vocês. Então, essa primeira tarefa do professor é exatamente chamar a atenção do aluno para aquilo que realmente é importante e trazer a instrução para o aluno no sentido de que o aluno ou os alunos, né, sejam chamados a atenção no sentido: concentrem-se nisso, ponto. Então, isso é importante. Então, aqui o mestre, o nosso Rebbe Menachem Mendel, o Tzadik, o líder da nossa geração, nestas gotas de sabedoria, que tem como título A Planta da Criação, que nós sabemos que é a Torá, que significa instruções. Então, as instruções que nós encontramos aqui na planta da criação, na Torá, é de fato prestarmos atenção nisso, né? Cada coisa ao seu tempo, cada passo no seu compasso, né? Cada pensamento sendo devidamente ordenado no seu tempo devido, para que as coisas possam seguir, né, de forma tranquila, aprendendo, né, passo a passo, lição a lição. Ok? Baruch Hashem por isso. Hoje nós estamos então iniciando o primeiro dia da semana. Hoje nós estamos iniciando as duas porções finais do livro Bamidbar, né, Números. Então, hoje nós iniciamos as duas porções, Matot, que significa tribos, e Masei, né, que significa caminhadas ou jornadas. Então, nessa semana, nós teremos pela frente 244 versículos para ler e estudar, ok? E
Quando chegarmos então no próximo Shabat, na conclusão das duas porções desta semana da Torá, nós estaremos concluindo o livro de Números, Bamidbar, que significa no deserto. E então, com a conclusão do livro Bamidbar, nós estaremos concluindo 4.866 versículos lidos e escutados e estudados até aqui, desde o dia 17 de outubro do ano 2020, né? Então, realmente, já vencemos praticamente, vamos assim dizer, já 90% do desafio deste ciclo de estudos de Torá. Quando começamos lá atrás, né, parecia que não chegaríamos até aqui, né? E nós chegamos aqui. Ontem nós concluímos 4.622 versículos, lidos, ouvidos e estudados, e agora nós temos nessa semana essas duas porções para concluirmos o quarto livro da Torá, ok? Então nós vamos começar pela 42ª porção, Matot, e assim que nós entrarmos aí durante os dias próximos, na 43ª Parashá Masei, então nós estaremos aí falando, focando a entrada da Parashá Masei, ok? Então hoje nós temos aí a nossa 42ª Parashá Matot, está no capítulo 30 do livro de Números, a partir do verso 2, nós vamos até o capítulo 31, verso 12, que é a nossa primeira aliá das duas porções, ok? Baruch Hashem, nós estamos aí conectados em A Tarde com a Torá, a Nadir Pereira, shalom, shalom, a Nadir, a Cibele, né? O Saulo Rodrigues, o Claudinei Alexandre, o Luiz Ribeiro, temos aí a Malu, do Distrito Federal, e a Malu, a Maria Lúcia, do Distrito Federal, e a Malu, a Maria Luísa, de Palmas, Tocantins, né? Por isso que a gente frisa aí, porque nós temos aí duas Malu, Baruch Hashem. O José Hélio Tavares, Baruch Hashem, José Hélio Tavares, shalom, shalom. Mais alguém aí, dá um shalom para nós aí, para aparecer o nome aí, para nós podermos estarmos aí vendo quem mais está em conexão conosco aí, em A Tarde com a Torá, ok? Baruch Hashem por isso. Então, nós temos aí mais a Cida Fernandes. Shalom, shalom, Cida Fernandes, a ti, família, Baruch Hashem. Então, a introdução que nós temos aqui, que os nossos sábios, né, os nossos comentaristas trazem para nós, da Parashá Matot, nos fala da seguinte forma, né? A Parashá Matot, ela é sempre lida, né? Tanto a Matot como Masei, elas sempre são lidas nas 3 semanas, né? De 17 de Tammuz até o dia 9 de Av, que são os 21 dias de luto pelas grandes tragédias que aconteceram na vida do nosso irmão mais velho, o povo judeu. E nesse sentido, então, essas duas parashiot, essas duas porções são lidas nesse período de 3 semanas, que é chamado de um período de luto. Justamente, principalmente por causa não só de várias tragédias, mas essencialmente da destruição dos 2 templos, o primeiro e o segundo templo. E dessa forma, então, né, o nosso irmão mais velho, o povo judeu, ele entrou, né, no exílio, tanto físico como um exílio espiritual, e continua até os dias de hoje, né? Mesmo o Estado de Israel sendo entregue ao povo judeu desde o dia 14 de maio de 1948, ainda o exílio é uma realidade, pois Israel, principalmente Jerusalém, é uma mistura de povos,
só temos ali o Kotel, o muro, né? Onde foi a única parte que sobrou do segundo templo. Então, mesmo Israel, mesmo o povo judeu tendo, né, o Estado de Israel, ainda está no exílio porque politicamente o Estado é político, é o único Estado do mundo, né, o único país do mundo que a sua religião ela é monoteísta. E isso é uma grande, sem sombra de dúvidas, uma grande bênção. É o único país monoteísta, certo? Tem realmente a Torá, né, na sua visão, mas não vivem ainda, não estão vivendo a Torá propriamente dita, né? Então, a própria política de Israel ainda ela é conturbada, misturada e por aí afora vai, né? Então, nesse aspecto aí, é uma das tarefas, né, do verdadeiro e justo Mashiach, quando se revelar, onde ele trará realmente o povo judeu plenamente para estudar a Torá e viver a Torá. Então, em todo o estado de Israel, né, o povo judeu estará vivendo realmente a Torá. E os judeus que estão espalhados, né, na sua grande diáspora, nos 4 ventos, leste, oeste, norte e sul, sairão das suas localidades, dos países, das nações, e retornarão para Israel. Este é um grande sinal que poderemos discernir naqueles dias em que Mashiach ele já está presente lá em Jerusalém, no meio do povo judeu, certo? Então, esta é a primeira grande tarefa do verdadeiro e justo Mashiach, assim que se revelar, começar a fazer a redenção final. Logo em seguida, com isso daí, todo o povo de Israel estará vivendo a Torá, automaticamente, né? A mistura de povos em Jerusalém, em Israel, não terão espaço, porque não haverá espaço para qualquer tipo de idolatria, e automaticamente essa mistura de povos, né, vai cair fora de lá. E o Estado de Israel ele será plenamente com os judeus vivendo a Torá. E aí vem a construção do terceiro e definitivo templo. O segundo grande sinal de que realmente os dias de Mashiach se iniciaram com a redenção final. O mundo estará por aí no pavor. E Jerusalém, Israel, o povo judeu estará realmente fazendo com que as coisas comecem a voltar-se completamente para a Torá. Com a saída dos judeus de entre as nações, vai acontecer um grande vácuo, né? Nós estamos abrindo um parênteses aqui nos nossos comentários aqui para não ficar incompleta a questão de Mashiach, mas é um resumo, ok? Então, quando os judeus saírem das nações, haverá um grande vácuo nas nações, certo? A destruição física das nações, elas não acontecerão, né, como se apregoa por aí certos segmentos religiosos, porque os Beneinô estarão entre as nações. Lembram do sacrifício dos touros que nós vimos na aliá de ontem? Os touros, sacrifício dos touros, 70 touros durante a semana de Sucote, são sacrifícios que representam exatamente as nações, por isso 70 o número de touros, as nações não judias, e esses sacrifícios eram exatamente para a proteção das nações. Como não há o templo, então as preces diárias são exatamente para a proteção, seja do povo judeu, judeus para judeus, ok? E dentro desse aspecto, os Benei Noach, né, serão um motivo de bênçãos para as nações. Então, né, os Benei Noach entre as nações será realmente o sustentáculo para as nações não virarem pó, literalmente falando.
mas isso não significa que vai ser um mundo de alegrias no momento, né? Teremos aí momentos difíceis, né? Porque o mundo, as nações, elas estão enxertadas por falácias, mentiras bíblicas, e entre elas tem aquela famosa mentira de que o judeu, o povo judeu, fará uma aliança com o falso Messias. E justamente porque os judeus sairão das nações, convergirão para Israel, para Jerusalém, porque o Mashiach, o verdadeiro e o justo Mashiach, se revelará lá em Jerusalém. Não vai ser nem em Roma, nem em Meca, nem em Brasília, muito menos em Brasília. Não é verdade? Então, nesse sentido aí, o povo judeu estará indo para lá. E nessa do povo judeu estar indo para lá, vai acontecer exatamente o quê? Um grande vácuo entre as nações. E aí vão colocar realmente em foco aquilo que está sendo apregoado há mais de 2000 anos, que o povo judeu fará, melhor dizendo, uma aliança com o falso Messias, né? E aí as nações vão organizar os seus exércitos aliados para guerrear contra Jerusalém, contra Israel, com o famoso lema de antigamente, e nós vimos recentemente que nas questões de Balaque e Bilã, né, vamos destruir, matar e extinguir o povo judeu da face da terra, né? E as nações terão entre elas os Benei Noach, que estão vivendo e estarão vivendo o verdadeiro monoteísmo com base no judaísmo. Então vai ser assim um tempo difícil, não resta dúvida. É sim um grande privilégio podermos santificar o nome de Hashem nesses dias, mas não será algo fácil de se fazer e de se viver, ok? Então serão tempos trabalhosos, né? Tempos difíceis, mas não podemos esquecer quem está conosco. Aquele que protege Israel, aquele que protege o povo judeu, aquele que protege o filho primogênito, o povo judeu, ele protege também, né, os filhos caçulas, que são os Benei Noach entre as nações, ok? Então, nesse aspecto aí, as nações dirão que os judeus estão fazendo uma aliança com o falso Messias, para dar sentido naquilo que eles vêm apregoando há mais de 2000 anos, né, que o povo judeu fará aliança com o falso Messias. Mas, na realidade, o povo judeu estará fazendo aliança com o verdadeiro e justo Mashiach. E aqueles que estiverem vivendo o verdadeiro monoteísmo vão discernir as realidades, as verdades, e não cairão no engodo, nas falácias das nações, e principalmente do mundo religioso das nações, né? Então, aqueles que estiverem somando conosco no monoteísmo, vamos seguir em frente, avante, levando cada vez mais essa realidade aí, né? Então, não resta dúvidas, nós temos hoje a chamada liberdade, né? Por isso que é falado muito sobre valorize a liberdade que você tem agora, né? Para depois não querer chorar pelo leite derramado, né? Depois que perder a liberdade, aí complica tudo, não é fácil reconquistar. Tudo aquilo que se perde para reconquistar é 1000 vezes mais difícil. Então, vamos valorizar aquilo que Deus está nos dando hoje. E vamos cada vez mais trazer luz. A luz da presença de Deus, a luz da sua Torá, a luz da sua verdade. É isso que, de fato, fará com que nós possamos aí prevalecer, né, no meio das nações. Ok? Baruch Hashem, Elci Regnato, Shalom, Shalom, a Sara Bauer, né, Shalom, Shalom, né? Bendito seja Hashem por estarmos juntos aqui em A Tarde com a Torá, ok? Então, nesse sentido, né, os nossos comentaristas, os nossos sábios falando, né,
sobre dessa questão do exílio físico e espiritual do povo judeu, que ainda é uma realidade. Então, portanto, não é surpresa que a nossa paraxá, as duas porções desta semana, contenha a mensagem de inspiração que nos ajuda a superar as adversidades do exílio. O exílio para o povo judeu, literalmente falando, o aspecto físico e espiritual. Físico porque estão separados de Jerusalém, e espiritual justamente porque aonde estão nos quadrantes, né, da terra, nos quatro ventos da terra, não tem a liberdade plena para servir a Hashem, né? Essa é uma realidade. Então as escrituras, elas usam dois termos para se referir às tribos de Israel. O primeiro tema é Shevatim e o segundo é Matot. Então a diferença que há em Shevatim e Matot, os nossos sábios dizem que a diferença é que Matot significa ramos, né? Que se separam da árvore e endurece, formando uma vara ou um bastão. Enquanto que Shevatim, por outro lado, se refere a ramos que ainda permanecem presos ao seu tronco e, portanto, eles são macios e flexíveis, né? Só todos nós acreditamos que já passamos por essa experiência. Um galho que você tira da árvore, quando você vai tirá-la do tronco, né? Ela é flexível, né? Então não é fácil simplesmente tirá-la, arrancá-la. Mas a partir do momento que você a arranca, você percebe que ela vai secando, né? E aí ela fica rígida, né? E se torna um bastão ou uma vara rígida, né? Então, o pensamento racídico que quer trazer para nós a mensagem com referência a isso é que o ramo e o bastão, que é o bastão seco, aludem ao desenvolvimento da alma conforme ela passa de um ambiente celestial para um cenário terreno. No céu, a alma está conscientemente ligada a Deus, como o ramo que permanece ligado ao seu tronco. Antes de embarcar em sua missão, a alma é imatura e ela nunca enfrentou um obstáculo em seu relacionamento com Deus e, consequentemente, nunca desfrutou do vínculo adicional que um relacionamento ganha quando da superação dos obstáculos. Da mesma forma, as reservas ocultas de poderes que são dadas à alma para superar situações de adversidade residem dormentes e encobertas. Então aqui o que os comentaristas querem trazer para nós dentro do pensamento racídico é exatamente o quê? A nossa alma, enquanto ela está no jardim das almas, antes de vir para esse mundo inferior e habitar estes corpos que nós temos, então enquanto a alma ainda está ali na sua fonte, na sua origem, ela está ligada 100% a Deus. Então nessa analogia a vara, o ramo ligado ao tronco, à sua origem, à sua fonte. Então a alma, ela está ali plenamente conectada com Deus. Então, enquanto ela ali estava, ela não encontrava nenhum obstáculo no relacionamento com Deus. A partir do momento que Deus avisou a alma, como nós já vimos aí em outras porções, quando Deus chamou a alma e falou para ela, você vai lá no mundo inferior, no mundo de Asiá, e você vai habitar um corpo feminino ou um corpo masculino, né? Porque Deus ele criou somente macho e fêmea, homem e mulher. Fora disso daí, não tem criação de Deus, é invenção humana. Então, quando Deus chamou a alma e disse, você vai descer para o mundo inferior, e ali você vai habitar um corpo ou masculino ou feminino, ali você vai ter um nome X, e você vai ter a sua missão a cumprir lá. Né? Então os nossos sábios falam que a princípio a alma tenta negociar com Deus no bom sentido. Aqui está muito bom, para que eu vou para lá? Né?
Aqui é mil maravilhas, lá embaixo a coisa é feia, né? E aí Deus diz, não, você vai porque você tem uma missão a cumprir. E vem, e esta alma, ela habita num corpo masculino ou feminino, e como os nossos sábios dizem que durante a gestação, né, tem um anjo que está dizendo a Torá para aquela criança que está sendo gerada. Quando ela nasce, o impacto, o choque com esse mundo inferior, com esse mundo de Asiá, então naquele choque a alma, ela esquece temporariamente tudo aquilo que se refere à Torá. Então é quebrado a vara, ela desconecta da sua fonte. A alma se desconecta da sua fonte. Agora é uma luta, é uma briga, é uma guerra que não é fácil. E nós sabemos disso. Então, dentro desse aspecto aí, né, os nossos sábios, eles dizem que como a alma não experimentava nenhum obstáculo na sua comunhão com Deus, agora ela vai experimentar. E ela vai passar por muitas dificuldades, obstáculos, adversidades, para que possa buscar esse vínculo anterior, essa conexão com Deus anterior, e poder se conectar através do quê? Techuvá, conexão com Deus, retorno a Deus para um verdadeiro arrependimento. Então, através destas lutas diárias, desses obstáculos sendo vencidos diariamente, a alma, ela vai experimentar exatamente do que? Ela vai experimentar de um ganho nesse relacionamento com Deus através das adversidades. Então, ela vai receber um vínculo adicional no seu relacionamento com Deus. Ou seja, vamos fazer a analogia do marido e da mulher, para que o marido e a esposa, como Deus sempre usou, né? Então, o marido e a esposa têm um momento de atrito, um momento de discussão, né? Então, tem aquele momento, entre aspas, né, do famoso bate-boca. Pá, 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 para, pá, pá, para, pá, pá, não é? Mas aí, daqui a pouco, a poeira baixa e os dois vão, conversam, entram numa harmonia, né? E a reconciliação daquele momento anterior se torna melhor, mais agradável, mais doce, mais prazeroso do que o anterior. E isso faz com que o marido e a esposa vão crescendo, né? Na sua harmonia, na sua comunhão, né? Nos momentos em que há um desequilíbrio, há um embate, há um choque, há um conflito, mas logo em seguida o amor prevalece, volta a harmonia, volta a techuvá, né? E aí vai se tornando cada momento melhor, mais prazeroso do que o anterior. Então esse relacionamento entre o marido e a esposa, ela demonstra para nós uma realidade no mundo espiritual, nós com Deus. É a mesma coisa. Há momentos que nós nos desconectamos de Deus e nós saímos, né, para a tangente, ou direita ou esquerda, e acabamos aí desagradando o nosso Pai Celestial, né, o nosso noivo celestial, vamos assim dizer, e aí, né, tem aquele momento da reconciliação e nós desfrutamos realmente da alegria, como disse o rei David, a alegria da salvação em Deus, da reconciliação, da comunhão em Deus. Então, esse vínculo adicional, ele vai se tornando, na realidade, cada dia mais forte, superando as dificuldades, os obstáculos, etc. e tal. Ao mesmo tempo, também os nossos sábios falam que as nossas almas, Deus concedeu às nossas almas as chamadas reservas ocultas. Estas reservas ocultas, que os nossos sábios trazem aqui através do pensamento racídico, é exatamente o que? Poderes que são dados à nossa alma para superar situações de adversidades, né? E esses poderes, eles estão em nós, está em nossa alma, está no mais íntimo do nosso ser. Então esses poderes
que estão ocultos, essas reservas que estão ocultas em nós, é aquela que muitas vezes nós desfrutamos de, por exemplo, né, numa determinada situação, você passa aí por uma dificuldade, né, um momento muito tenso na sua vida, seja de ordem espiritual, física, enfermidades, por exemplo, seja no campo financeiro, material ou algo semelhante, né? A perda do emprego, a perda do salário, você perdeu a sua posição social no sentido do emprego, do trabalho, da empresa, algo semelhante, você ficou com uma mão na frente e outra atrás, como é o ditado popular, né? Mas aí o chão desaparece debaixo dos seus pés, você, seja ela qual for a situação, você simplesmente acha o mundo vai desabar na minha cabeça, é agora que vou ficar louco, louca, agora vai acabar, não tem mais jeito, que não sei o quê, vou morrer, né? Mas aí você, sem encontrar uma resposta adequada, você começa a reagir, a lutar, e você busca Deus, pede socorro, né, com as suas próprias palavras, ou simplesmente fala, socorro Deus, me ajuda Pai, e não fala mais nada, não tem mais o que falar. Mas você busca este socorro. E aí as coisas vão acontecendo, o tempo vai passando, e chega ali na frente e você fala assim, meu Deus do céu, eu achei que eu não iria conseguir sair dessa. Graças a Deus, superei esse momento triste, terrível, trágico da minha vida, da vida da minha família, dos negócios, etc, etc, etc. Então aí você fala, puxa vida, graças a Deus, a tempestade passou. Isto se refere às reservas ocultas de poderes que Deus dá a cada um de nós. Por que aconteceram os milagres? Porque nós fomos na fonte certa, pedimos socorro para quem é único, que pode de fato nos socorrer, Deus, o nosso Pai Celestial, o Pai das misericórdias. Então, dentro desse aspecto, nós vamos experimentando realmente como é bom experimentarmos do vínculo adicional com Deus, porque isso nos torna mais próximos de Deus, mais íntimos com Deus. E isto é maravilhoso, certo? Então, dentro desse aspecto aí, nós não podemos esquecer esta realidade. Nós não estamos sozinhos. Deus não jogou a nossa alma aqui de paraquedas e simplesmente Deus deu as costas. Muito pelo contrário. Ele está presente. Baruch Hashem. É isso daí, Malu. Estou vivendo isso daí. E continue vivendo. Continue vivendo. E continue cada vez mais permitindo com que esses poderes se revelem sem sombra de dúvidas. Kalassa Maria, né? Shalom, shalom, Maria está conosco aí em A Tarde com a Torá também, Baruch Hashem. Então, amados, né? Quando a alma é colocada em seu cenário terreno, e um corpo físico na época deste exílio que nós estamos passando, então logo tudo muda. Como um ramo que é separado do seu tronco, a alma perde seu envolvimento emocional fácil com o Criador, encontrando-se em um mundo antagônico à santidade e à verdade. Mas nos foi prometido que, com o necessário esforço, o ramo tenro logo endurecerá, tornando-se um bastão, firme e rígido, irredutível em sua dedicação a Deus. Então aqui o pensamento racídico, ele traz para nós que realmente, né, esse cenário terreno, ele é trágico. Não é fácil vivermos aqui, não. Então, assim, os desafios são grandes, são difíceis,
mas isso nos dá a ideia do grande valor que tem cada vitória. Não são vitórias banais, sem nexo, sem sentido. Não são vitórias banais, são vitórias reais e autênticas. Tem o seu devido valor, tanto para Deus como para cada um de nós. Então, aí os nossos sábios falam, né, que assim o ramo separado do seu tronco, né, então a alma perde o seu envolvimento emocional fácil com o Criador. Ou seja, a nossa conexão com Deus ela é difícil, ela não é fácil. Nós precisamos batalhar, lutar diariamente para podermos manter essa conexão com Deus, essa techuvá com Deus. A nossa techuvá ela é diária, ela não é de alguns momentos, não é de um dia sim, um dia não. A techuvá ela não tem plantão. Ela está de plantão hoje, amanhã ela não está de plantão. Não, a techuvá ela não tem plantão. Ela precisa ser constante, real, vivida, cada momento do nosso viver. Então a techuvá, o nosso retorno a Deus, a nossa conexão com Deus, ela precisa ser diária e todo momento, né? Então, nesse mundo antagônico que nós encontramos aqui, tudo é contrário à santidade e à verdade. Pode ver que viver a mentira é muito mais fácil nesse mundo de Asiá. Realmente viver uma vida não consagrada, não santa, é muito mais fácil. Vejo como os corruptos, por exemplo, eles prosperam. E veja como que a própria justiça, uma boa parte da justiça, como os apoia. Inclusive aprova os seus maus feitos, lhes dando o arquivamento de processos ou absolvendo. Então, esse mundo antagônico à santidade e à verdade é uma realidade. Por isso nós somos advertidos pelas Escrituras para que nós não tenhamos inveja daqueles que prosperam de forma corrupta e injusta. Por quê? Porque se eles não se arrependerem, o fim deles será dramático, terrível. Ok? Então é isso daí, tá? Então, dessa forma aqui, como nos foi prometido, com necessário esforço, então o ramo, tenro, logo endurecerá. Quer dizer, dentro do lado positivo da questão do ramo ser separado do seu tronco, da árvore, e tornar-se um bastão, uma vara seca, então nesse aspecto aqui, o pensamento racídico traz para nós de que logo tem o ramo tenro, ele endurecerá, tornando-se um bastão firme e rígido. Nesse sentido aqui, o que os sábios querem mostrar para nós é que, através das experiências que nós vamos adquirindo, nós vamos nos tornando um bastão firme e rígido, no sentido de sermos irredutíveis na nossa dedicação a Deus. Não no sentido de nos tornarmos frios e indiferentes para com Deus e para com a santidade e a verdade, mas no sentido de sermos irredutíveis em nossa dedicação a Deus, ou seja, nada vai me remover da minha dedicação a Deus. É nesse sentido que o pensamento racídico traz para nós. Então a Parashá Matot, assim nos ensina que Deus nos deu a habilidade de viver de acordo com as leis da Torá e as 7 leis universais para nós não-judeus, sob todas as circunstâncias. Então, o que os sábios querem mostrar para nós é que não há situação, não há momento na nossa vida em que Deus está ausente, que Deus não está presente. Não há momento em nossa vida que nós possamos simplesmente dizer assim: Deus não está comigo, Ele não vai me ajudar. Não há momento, não há circunstâncias nesse sentido. Não há circunstâncias em que Deus ele se torna zero.
Não há lugar em que Deus não está presente. Não há lugar em que você possa dizer: Deus não está aqui. Simples assim. Então, por isso, em todas as circunstâncias, Deus nos concede habilidades para podermos viver neste mundo de Asiá. É uma questão de vontade e determinação por parte de cada um dos judeus e dos não-judeus que abraçam a fé monoteísta, visto que potencialmente todos nós temos a plena capacidade de viver de acordo com a vontade e os mandamentos de Deus, o Criador e o Mestre do universo. Portanto, há uma destra que te sustenta. E à medida que nós, como diz o pensamento racídico aqui, à medida que a nossa vontade e a nossa determinação aumenta na nossa techuvá para com Deus, a partir do momento que há uma determinação, um esforço, uma luta diária de nós estarmos e mantermos uma conexão com a nossa fonte, então nós nos tornamos irredutíveis na nossa dedicação a Deus. Baruch Hashem. Então essa é a nossa introdução, a nossa Parashá Matot, que é o princípio das duas porções desta semana. Vamos para a nossa leitura, e que essa introdução, através da Ruach HaKodesh, o espírito de sabedoria, o espírito de profecia da parte de Hashem, esteja selando em cada coração, em cada mente, para que nós possamos aí estarmos vivendo diariamente esta realidade aí. Depois da leitura, mais um breve comentário para nós finalizarmos a nossa aliá de hoje, ok? Então, capítulo 30, verso 2 até o capítulo 31, verso 12, a nossa primeira aliá das duas porções desta semana, Matot e Masei. Então diz assim, capítulo 30 de Números, verso 2, as leis dos votos pessoais. Moshe falou aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo, isso é o que Deus ordenou, com relação ao princípio de que, quando a pessoa faz um voto a Deus, ou faz um juramento a fim de se proibir algo que a Torá permite, ela não pode violar sua palavra e deve agir de acordo com o que ela proferiu. As seguintes regras se aplicam. Se uma mulher em sua adolescência e ainda sob a jurisdição da casa de seu pai, e ela faz um voto a Deus ou impõe uma proibição sobre si mesma, se seu pai escutou sobre seu voto ou sua proibição que ela impôs sobre si mesma, e seu pai permanece quieto, então todos os seus votos vigoram, e qualquer proibição que ela se impôs vigora. Mas se no dia em que ele, o pai, escuta sobre isto, seu pai veta os votos dela, anulando suas palavras, então todos os seus votos e suas proibições que ela impôs sobre si não mais vigoram. Se ela desconhece o veto de seu pai e subsequentemente violou seu voto, Deus a perdoará porque seu pai vetou o voto dela e assim o anulou. Se ela está noiva de um homem, enquanto seus votos anteriores ainda estão valendo sobre ela, porque seu pai não ouviu sobre seus votos e, portanto, eles não foram sancionados ou anulados, ou ela tem uma obrigação verbal pré-existente que ela impôs sobre si e que não é de conhecimento de seu pai, se o homem com quem ela noivou ouviu sobre isso, mas permaneceu em silêncio no dia em que soube disto, seus votos vigorarão, e sua proibição que ela impôs sobre si vigorará, mesmo que seu pai os anule. Mas se o homem com quem ela noivou vetou seu voto no dia em que ele ouviu sobre este, como fez seu pai, ele revoga o voto pendente sobre ela.
ou a obrigação verbal que ela proibiu sobre si, juntamente com seu pai. Se ela desconhece o veto e subsequentemente violou seu voto, Deus a perdoará, porque de fato ele já estava anulado. Com relação ao voto de uma viúva ou de uma divorciada, tudo que ela proibir a si mesma vigorará para ela, como um voto, uma vez que ela não está sob a jurisdição nem do seu marido e nem de seu pai. Se uma mulher casada faz um voto ou proíbe algo para si através de um juramento na casa de seu marido, se seu marido escutou sobre isto e permaneceu quieto, não vetando-a, todos os votos dela vigorarão, e cada proibição que ela impôs sobre si vigorará. Mas se seu marido os vetou no dia em que escutou sobre eles, então tudo que ela pronunciou como seus votos ou proibições pessoais não vigorarão. Como seu marido os vetou, assim anulando-os, se ela desconhece isto e subsequentemente violou seus votos, Deus a perdoará, porque eles, de fato, estavam já anulados. No entanto, é somente com relação a todo voto ou juramento de autoaflição que seu marido tem o direito de ratificá-lo ou anulá-lo. Com relação ao limite do tempo do marido, se seu marido permanecer em silêncio durante todo o dia até o escurecer do próximo dia começar, então ele ratificou todos os votos e proibições que pendem sobre ela. Ele os ratificou porque permaneceu quieto no dia em que ouviu sobre eles. E se depois de escutar sobre um voto e endossá-lo naquele dia, ele então o anulou mais tarde naquele dia, e ele será responsável pelo pecado dela. Esses são os mandamentos suprarracionais, os quais Deus ordenou a Moshe referentes ao homem e sua esposa, ao pai e à sua filha adolescente, que está sob a jurisdição da casa de seu pai. Então aqui nós temos a explanação sobre as leis dos votos pessoais, né? Não esquecendo que literalmente isto se aplica literalmente ao nosso irmão mais velho, o povo judeu, ok? Para nós, Benei Noah, existe a mesma questão? Sim. Por que existe a mesma questão? Porque o padrão é o mesmo. A filha na casa do pai está sob a guarda do pai. A mulher casada, ela está sob a guarda, a tutela do marido, ok? Então, é dentro daquele padrão bíblico, né? Que nós temos aí. Deus, ele criou o homem, e do homem ele criou a mulher. Abençoou os dois e disse que o homem deixa a casa de seu pai, une-se à sua esposa, e os dois não serão mais dois, mas serão um só. Então, dentro desse padrão bíblico de Deus, então é aquela questão, né? O pai sobre a filha, o marido sobre a esposa, principalmente ligado àquilo sobre autoaflição. Então, a filha, por exemplo, ela fala que vai fazer um jejum X. O seu pai ouve, né? Então, aquele jejum, ele está fora dos jejuns, né? Bíblicos, por exemplo, né? Então, o pai fala, não, você não vai fazer esse jejum, está anulado o jejum, né? É um exemplo que nós estamos dando. Há outras coisas pertinentes também, né? Mesmo dentro dos jejuns que são da Torá, por exemplo, o jejum de Yom Kippur, que gira em torno de 25 horas aproximadamente. Então, o pai conhece o vigor da filha, e a filha fala que vai fazer o jejum completo, por exemplo, né? Mas ele sabe que se ela o fizer, isso vai trazer danos a ela. Então o pai diz, não, está anulado o seu voto, você não vai fazer esse jejum, né? Então ela não tem nenhuma responsabilidade sobre isso. A mesma coisa o marido, ele conhece realmente os limites da sua esposa, e ela quer fazer um jejum que não
ele sabe que vai trazer um prejuízo para ela, um dano físico para ela. Então ele fala para ela, falou assim, ó, esse jejum seu não está aprovado, por exemplo, né? Então torna-se nulo esse jejum. Por quê? Porque tanto o pai como o marido querem o bem dela. E é isso que é importante. Agora, por outro lado, sobre a questão do voto em si, né, o que chama a atenção aqui é que realmente Deus está mostrando, né, sobre a questão, isso de forma geral, né, de uma forma bem simples para nós entendermos. Né? Toda e qualquer promessa é um voto. Então, nós precisamos tomar cuidado com a questão do voto, porque se você faz uma promessa, que é um voto, e você não cumpre, você tem consequências desse não cumprimento do seu voto. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso daí. Por quê? Porque o voto, a promessa, é algo muito sério. Isso está ligado diretamente à nossa dedicação a Deus. Por quê? Porque se nós fazemos uma promessa, um voto, e tratamos isso de forma banal, né? Ah, mas não tem nada demais. Por exemplo, né? Você fala aí para seu parente, seu amigo, sua amiga, por exemplo, né? Ó, amanhã eu vou lá te fazer uma visita. Você está fazendo uma promessa. Você está fazendo um voto, que você vai lá. É um voto que você está fazendo. Uma coisa simples, para que nós possamos encarar com muito mais seriedade as coisas mais sérias ainda, ok? Então, você faz assim, de uma forma superficial e banal. Você não analisa o poder da sua palavra. Você fez uma promessa a alguém. Você fez um voto a alguém dizendo que iria visitá-la. E você não cumpre isso. Então isso não é bom. Porque isso daí tira de você mérito de bênçãos. Ó, eu vou te visitar amanhã. Não é uma promessa, mas se der tudo certo, eu vou lá fazer uma visita para você amanhã. Mas não é uma promessa, ok? Então você não está fazendo uma promessa, você não está fazendo um voto. E assim sucessivamente, né? É aquela mesma questão, né? O seu credor dá um toquinho em você, ou tem uma continha ali para ser saldada, né? Aí você fala, ô, tranquilo, amanhã sem falta eu vou lá pagar essa conta aí. Pode esperar lá. Só que chega amanhã você não vai. Ou seja, você fez uma promessa, você fez um voto e não cumpriu. Então há consequências, certo? E nunca quando há uma ação negativa, nunca é bom as consequências. Então, ó, fulano, gostaria muito de pagar essa conta para você agora, mas eu não tenho condições agora financeiras de pagar esta conta. O mês que vem, assim que eu receber o meu salário, né, eu vou fazer as minhas contas, etc. e tal. Não é uma promessa, mas eu vou fazer todo esforço. Se não der para pagar tudo, pelo menos eu pago um pouco para você. Não é uma promessa, mas vou me esforçar para isso. Ponto. Né? Ou seja, nós não podemos esquecer que a conexão com esse mundo antagônico, a verdade e a santidade, é uma realidade. À medida que você permanece na verdade e vai em frente na verdade, você está cada vez mais em conexão com a fonte, com Deus. E isso traz mais santidade e mais verdade. Né? Então, ponto. Acabou. E assim vai. Então, simplesmente, né, de uma forma bem simples, voto. Você faz uma promessa, você faz um voto. Então, cumpra. Se você não tem certeza que vai cumprir, diga às pessoas, ó, não é uma promessa, né? Não prometo, mas vou me esforçar para fazer. Pronto, aí você está livre das consequências negativas do não cumprimento do voto, ok? Capítulo 31, nós vamos ler agora do verso 1 até o verso 12, o início da guerra contra Midian, ok? Então, capítulo 31 de Números.
Deus falou a Moshe dizendo, vingue-se dos midianitas. Bora botar a Dona Ela ouvindo melhor. Vingue-se dos midianitas pelos filhos de Israel. Depois disso você se juntará ao seu povo. Deus estava dizendo explicitamente a Moshe, faça guerra contra os midianitas devido ao seu ódio infundado contra o seu povo, o povo israelita. E depois desta guerra, você vai juntar-se com o seu povo, assim como o seu irmão Arão foi juntar-se ao seu povo. Ou seja, Deus estava dizendo, Moshe, esta guerra é a tua última ação, em seguida você vai morrer. Ponto. Moshe imediatamente falou ao povo dizendo, dentre vocês juntem-se homens justos, armados e prontos para lutar contra Midian. Para concretizar a vingança de Deus contra Midian, vocês enviarão para o exército 1000 homens de cada tribo. Isso se aplica a todas as tribos de Israel. Da população de Israel, 1000 homens foram entregues de cada tribo, totalizando 12.000 homens armados para o combate. Moshe os enviou 1000 de cada tribo para o exército. Ele os enviou com Pinhas, o filho de Elazar, o sacerdote, para o exército, com os utensílios sagrados e as trombetas de sinalização sob os seus cuidados. Eles cercaram Midian, como Deus ordenara a Moshe, e eles mataram todos os varões. Eles mataram os reis midianitas, que caíram sobre os corpos de seu próprio povo. Os 5 reis de Midian que foram mortos foram Evi, Requem, Tsur, Hur e Reva. Eles mataram Bilã, o filho de Beor, pela espada. Os filhos de Israel levaram as mulheres midianitas como prisioneiras, juntamente com suas crianças pequenas. Eles saquearam todos os seus animais e rebanhos e todas as suas possessões. Eles queimaram todas as suas cidades residenciais e palácios. Eles tomaram todos os espólios e despojos, tanto do homem quanto da besta, mas não guardaram nada para si. Eles trouxeram os cativos, o despojo e o espólio para Moshe e para Elazar, o sacerdote, e para a comunidade inteira de Israel, para o acampamento nas planícies de Moabe, ao longo do Jordão, em Jericó, né? E aqui nós encerramos a nossa primeira aliá das 2 porções da semana, né? Então, para finalizarmos a nossa aliá sobre a questão aqui, os filhos de Israel e a guerra contra os midianitas, contra Midian, então o Eterno ele ordenou a Moshe para realmente punir os midianitas que maldosamente enviaram as suas filhas para fazerem pecar os filhos de Israel. E veio a pestilência e veio a praga sobre o povo devido ao pecado da idolatria de Baal Peor, bem como também a prostituição. E então Deus disse a Moshe que depois dessa batalha ele morreria, né? Chegou o dia da sua morte. Então, quando ele começa a juntar o exército, né? A Torá escrita é o que nós acabamos de ouvir, e somado à explicação da Torá escrita, os nossos sábios trazem para nós o comentário da Torá oral, né? Mais a Mishnah, e os ensinamentos, né, que os nossos mestres trazem para nós, que quando Deus assim o falou a Moshe, e ele falou para o povo, né, reunir 1000 homens de cada tribo, a princípio todos se recusaram a fazer parte do exército para marchar contra os midianitas. Foi por medo? Não. Foi porque eles não queriam guerrear contra os midianitas, porque estavam envergonhados por causa do pecado de Baal Peor? Não. Foi porque os midianitas, de fato, eles eram muito mais fortes,
muito mais numerosos e eles ficaram com medo por causa disto? Não também. Então, por que eles recusaram realmente fazerem parte do exército de Moshe para guerrear contra os midianitas? Então, os nossos sábios dizem que os filhos de Israel ficaram sabendo que depois da guerra, Moshe morreria. Então, eles se recusaram a obedecer essa ordem, porque eles não queriam que Moshe morresse. Porque, de fato, eles amavam muito a Moshe. Então, eles se recusaram. E aí Moshe ficou, o que eu faço agora? O que ele fez foi consultar a Deus. Deus, o negócio é o seguinte, o povo não quer ir. Eles não querem marchar. E o que eu faço agora? E aí então, os nossos mestres dizem que Deus ordenou Moshe, fazer um sorteio. E assim seria a separação de 1000 homens por cada tribo. E assim foi constituído o exército de 12.000 homens para guerrear contra os midianitas. Aí eles não puderam realmente recusar essa questão aí, ok? Um outro detalhe que nós temos aqui é que Deus ordena a guerra contra os midianitas, mas o Eterno não manda com que Moshe venha guerrear contra Moabe, os moabitas. O rei de Moabe, o famoso Balaque, que na realidade era um midianita, mas era o rei de Moabe. Então, Moabe se aliou com Bilã, o midianita, para trazer maldições, destruição e morte ao povo de Israel. E então Moabe, Deus não ordena a guerra contra Moabe. Tanto Bilã como Balaque sabia muito bem que o povo de Israel não marcharia, eles não deram permissão para marchar dentro da sua propriedade, eles sabiam que o povo de Israel não marcharia dentro da propriedade de Moabe, o seu território, e também não faria guerra contra eles. Então, nós temos aqui duas questões em si, por que não houve uma guerra contra Moabe que os nossos sábios trazem para nós. A primeira delas é que os moabitas tinham um motivo para tentar prejudicar o povo judeu. Esse motivo que eles tinham era o medo. O povo de Moabe não tinha ódio contra o povo israelita. Eles tinham medo do povo israelita. Então, por isso, o medo deles estava que os Benei Israel, os filhos de Israel, poderiam saquear as suas riquezas, os produtos da terra, e poderiam até expulsá-los do país. Então, os moabitas, o medo deles era disto, mas eles não tinham ódio contra os Benei Israel, os filhos de Israel. Por outro lado, os midianitas, eles tinham, aliás, eles não tinham motivo nenhum para guerrear contra os Benei Israel. Por quê? Porque eles não iam passar pelo território dos midianitas, que estava muito distante. Então, portanto, eles não ofereciam nenhum tipo de ameaça contra os midianitas. Então, não havia necessidade nesse sentido. Então, portanto, eles não ofereciam perigo para os midianitas. Mas eles fizeram mal aos Benei Noa por qual motivo? Através de Bilã, e os próprios príncipes, os principais dos midianitas, mandaram também as suas filhas, junto com as filhas de Moabe, para fazer pecar os Benei Israel. Por causa do quê? Porque eles apenas nutriam um ódio sem motivo, infundado contra o povo israelita. Então, quando eles souberam da possibilidade, através do pecado de Baal Peor, deles se prostrarem diante do ídolo do desnudamento, ou seja, o ídolo da pornografia, do sexo desvairado e por aí afora vai, que significava Peor, o deus do desnudamento, e juntamente com isso,
veio a prostituição, obviamente, né? Então, os midianitas, eles tinham simplesmente desejo, ódio, para que o povo israelita fosse amaldiçoados e fossem amaldiçoados e fossem mortos, que eles fossem extintos da face da terra. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é no sentido, né, de Moabe, né, de não fazer guerra contra Moabe, né? Então, no primeiro aspecto, nós mostramos a diferença de Moabe e os midianitas, né? Os moabitas e os midianitas. O segundo aspecto aqui da não guerra contra Moabe ou os moabitas era exatamente que num determinado dia, num futuro próximo, né, a Tzadequete, né, uma mulher justa de nome Ruth, chamada também de uma mulher sábia e justa, né, nasceria de Moabe, e através dela viria o rei David. E nesta mesma linhagem, a profecia para o futuro, com a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. Então, Deus ordenou a Moshe para não prejudicar os moabitas, por causa dessa questão aí. Ok? Então, dessa forma, não guerra contra Moabe, mas é o tempo de punir os midianitas. E aí então foi enviado 12.000 soldados, 12.000 guerreiros, para esta peleja contra Midian. Então os midianitas, apesar de serem muito fortes, né, e o exército de Israel ser um exército pequeno, né, e também não experimentado em guerra, partiram então para a guerra, e dessa forma então Deus mandou Elazar, né, estar à frente dessa organização do exército de Israel. Então, nesse sentido assim, Moshe determinou a Elazar, né? Nessa guerra, Moshe não foi chamado para ir à frente da batalha, então ele determina a Elazar. Então, contra a vontade, os soldados se alinharam para a guerra, os líderes das tribos marcharam à frente de sua própria tribo, e nessa guerra Moshe não chamou os Nessim, que eram os presidentes, os cabeças das tribos, para fazerem parte, justamente por causa da morte de Zimri, um dos príncipes principais da tribo de Shimon. Então não chamou os príncipes, né, das tribos, foram os líderes de cada agrupamento, de cada tribo. E também ele chamou Pinhas, né, o filho de Elazar, e ele disse a Pinhas: você será o Kohen Mashuach Mirhamá. Kohen Mashuach Mirhamá, ou seja, você será o Kohen ungido para a guerra, quando lutarmos contra Midian. Você deu início à mitzvah de Kiddush Hashem, santidade a Hashem, por matar Zimri. Agora você completará essa mitzvah vingando-se dos midianitas. Como sempre, antes da batalha começar, os Kohanim tocariam então as duas trombetas de prata de Moshe. Moshe ordenou ainda a Pinhas que, quando você for à guerra, leve a arca, onde estão colocadas os luchot, as tábuas quebradas, né? Os Bnei Israel possuíam duas arcas, uma continham as tábuas e não quebradas que permaneciam no Mishkan, e a outra com as tábuas quebradas. A segunda guardava então as tábuas quebradas, e esta que era levada à frente das guerras. Então por aí vocês vejam que a segunda arca, que continha as primeiras tábuas quebradas, que estavam dentro desta arca, esta arca era levada às batalhas, enquanto que a principal arca, onde estavam as tábuas, as segundas tábuas, intactas, elas permaneciam no Kadosh Kadoshim, no Santo dos Santos.
E também pegue para você o tzitzit, a faixa sagrada do Kohen Gadol, que é, né, santidade a Hashem. Quando o exército dos judeus aproximou-se de Midian, os soldados viram um mensageiro se aproximando deles, né? Ninguém menos do que Bilã. Bilã vem ali e se interpõe entre eles e os midianitas, né? Então, o malvado Bilã, ele vem conversar com aquele grupamento de 12 mil homens. Onde vocês pensam que vão? Então eles falaram, nós vamos para guerrear contra os midianitas, para vingar os midianitas. Então Bilã, ele realmente começou a caçoar do exército de 12 mil homens de Israel, e começou a caçoar deles, vocês 12 mil só, contra o exército de Midian, um exército poderoso, muito maior do que os seus 12 mil homens, e força, e muito mais forte em força física também. Vocês não têm como prevalecer contra eles, vocês serão todos mortos, né? E por que Bilã apareceu nesse momento? Porque Bilã recebeu notícia, onde ele estava, na sua terra, de que houve a praga sobre Israel e que Israel tinha caído realmente nas armadilhas do seu conselho que foi dado a Balaque. Então, Bilã saiu do seu território para ir em direção aos moabitas para receber a sua herança. Então, quando ele sai de Midian para ir a Moabe para receber o pagamento que lhe foi prometido, porque o plano dele deu certo, ele encontra com o exército de Israel, indo contra os midianitas, né? E por isso tem esse diálogo aí, né? Então, Bilã, né, ele vem dessa forma, caçoa realmente do exército de 12 mil homens. Então Pinhas e os generais deram o sinal para atacar Midian, né, os midianitas. E foi nesse momento que Bilã percebeu que ele estava correndo um sério perigo e ele tentou fugir, né? Como que Bilã tentou fugir? Ele colocou as suas, segundo o Midrash, né, segundo a Torá oral, ele colocou em execução os seus planos de feiticeiro e tentou fugir, né? Ele procurou fugir, né? Como que ele tentou fugir e como foi que realmente ele fez isso? E ele conseguiu ou não conseguiu? Ele tentou e conseguiu ou tentou e não conseguiu? E por ele não ter conseguido, o que aconteceu para ele não conseguir escapar do exército de Israel? Isso daí é para o próximo capítulo, né? É para amanhã, não é para hoje não. Ok, amados? Esse é o nosso princípio da nossa semana, com grandes lições, muitos aprendizados que nós temos pela frente aí. Por isso, seja forte, seja luz, seja um bom aluno, seja uma alma que realmente não se deixa desconectar com a sua fonte. Até amanhã. Shalom, shalom.